Boa noite, graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Eu creio que uma noite onde tem testemunhos, o testemunho ele já fala por si só, né? Já é Deus tocando nos nossos corações, já apontando aquilo que Ele quer ministrar aos corações. E eu acho muito interessante essa história de Elimere, porque houve um sofrimento, né? Um sofrimento que aos olhos humanos, aos olhos naturais, às vezes a gente fica sem compreender. E às vezes a gente pode até questionar Deus. Às vezes a gente pode até duvidar se realmente Deus ele está conosco, se Ele está operando, está sustentando mesmo a nossa vida. Mas quando a gente se entrega e confia de todo o nosso coração, nós provamos o melhor do Senhor. Nós provamos do poder de Deus. É interessante que esse testemunho não fala só do sofrimento, mas fala também do poder de Deus manifesto na vida deles. Como que eles provaram do milagre do Senhor. Se eles não agissem por fé, eles estariam até hoje aí só com Caleb. Abi não teria nascido. Por conta de um receio, de um medo, por conta de uma dúvida, de uma incredulidade. Mas o Evangelho não consiste só de palavras, mas de poder para aqueles que creem. Amém ou não amém? Eu creio que o testemunho do milagre de Deus, ao ouvir esse testemunho, nós podemos constatar a graça de Deus manifesta na vida dessa família. Podemos constatar o zelo, eles mencionaram o zelo, o amor, o cuidado, não só de Deus, mas o cuidado da igreja, dos irmãos, da família a qual nós fazemos parte. E como que o Senhor cuida de seus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Deus cuida dos seus filhos. A Bíblia diz que até enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de nós, do nosso futuro, dos nossos filhos, da nossa casa, das nossas finanças, da nossa saúde. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de você. Você pode virar para a pessoa que está ao teu lado e dizer assim: Deus cuida de você. Pode ser também que ao ouvir esse testemunho, você comece a olhar para a tua vida e comece a lembrar dos grandiosos feitos, como o Eli colocou ali, projetado ali, pediu para projetar a passagem de Isaías. E você pode olhar para a tua vida e você começar a lembrar do favor de Deus. Começar a lembrar daquilo que o Senhor já operou na tua vida. A gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. Mas pode ser também que você olhe esse testemunho e você fala: poxa, eu também quero viver isso. Eu me deparo para a minha vida e eu não tenho visto o poder de Deus atuar. Se eu largar o microfone aqui na mão de muitos aqui, muitos terão testemunho para contar. Muitos terão uma história para dizer o que Deus fez na sua vida. Mas é possível que pela condição do seu coração, se eu deixar o microfone na tua mão, possivelmente sairá um testemunho, como a gente fala. Não um testemunho, mas um testemunho pelo quadro que você tem vivido, pela angústia que está no teu coração. E o tema que nós propomos para essa noite, o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, é justamente te levar a experimentar aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos provado. Nós temos colocado pessoas para testemunharem aqui, para que você possa ver que realmente Deus, Ele opera na vida dos seus filhos, que Deus, Ele opera, manifesta o seu poder, a sua graça, o seu amor, o seu cuidado na vida dos seus filhos. Mas é possível que você olhe ao teu redor e fale: Tiago, eu não tenho vivido isso. O quadro da minha vida não é esse. Eu creio que Deus me trouxe aqui. Você pode estar pensando isso. Eu creio que Deus me trouxe aqui porque eu preciso viver isso. Eu preciso experimentar isso. E Deus colocou uma passagem no meu coração que é conhecida, Mateus 15, versículo 21. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia. Mateus 15, versículo 21. Uma história
de sofrimento, uma história de angústia, talvez até de abandono, mas é uma história também do milagre de Deus, da manifestação da graça de Deus, onde essa mulher cananeia experimentou a multiforme graça de Deus. Mateus 15, versículo 21. Se você está sem Bíblia, se você puder acompanhar a pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para o lado, vê se a pessoa que está do seu lado está sem Bíblia, oferece sua Bíblia, abre a sua Bíblia e liga a sua Bíblia também. Você pode ligar a sua Bíblia aí no celular e compartilha aí com a pessoa que está do seu lado. Mateus 15, versículo 21. Olha o que diz aqui. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Acho essa passagem aqui interessante, porque Jesus ele agiu de uma forma totalmente diferente, como ele agiria em outras circunstâncias. Jesus expulsou muitos demônios, Jesus curou muitos enfermos, Jesus operou diversos milagres, mas nesse episódio aqui especificamente, nós vemos Jesus tratando aquela mulher de uma forma um pouco diferenciada, aos olhos humanos até com desprezo, né? Até com uma certa rejeição talvez, se nós olharmos aqui friamente essa passagem. Mas é importante nós entendermos qual é o contexto aqui, qual é o pano de fundo, qual é o contexto aqui dessa passagem. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher Ciro-fenícia? A Bíblia diz, lá em Marcos 7, conta a mesma história que Mateus ele conta aqui. E Mateus fala que é uma mulher cananeia. Já em Marcos já diz que é uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher grega. É interessante que existiam dois pontos que pesavam de forma negativa na vida dessa mulher. Uma mulher que veio da linhagem de Cã. Por isso que ela é chamada mulher cananeia. Na verdade, Cã é filho de Noé. E naquele episódio que Noé ficou nu por conta da sua embriaguez, Cã foi e expôs a nudez de seu pai, uma autoridade, e foi correndo para os seus irmãos expor a nudez de seu pai. E Deus não viu isso com bons olhos, por conta dele ter exposto uma autoridade. E Noé liberou uma maldição sobre Cã. E quando Noé liberou a maldição sobre Cã, ele falou que Canaã, que era o seu filho, seria alguém amaldiçoado, seria alguém que carregaria sobre si uma maldição, seria escravo dos seus concedentes, seria escravo, servos dos seus irmãos. E essa mulher que vem da linhagem de Cã, ela na verdade fazia parte desse povo, esse povo que estava debaixo de uma maldição de que seriam escravos, seriam servos, seriam pessoas que na verdade sofreriam ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. Em Marcos 7 diz que ela é Ciro-fenícia, porque o Império Grego dominou essa área de Canaã. E quando eles dominaram essa área de Canaã, o Império Grego, na verdade, que é considerado o berço da civilização, eles têm, alguém que é grego, eles têm um orgulho assim, intelectual, um orgulho cultural, porque, na verdade, eles deixaram um legado para as civilizações, deixaram um legado de cultura, de filosofia, eles que ditavam a beleza da época. Então, tudo
que era considerado como referencial estava no Império Grego. E essa mulher, ela vem desse contexto. Uma mulher que era símbolo do orgulho intelectual. Uma mulher que veio do berço da filosofia, da civilização. E é interessante que, quando ela chega diante de Jesus, ela tinha uma necessidade. Apesar de ela fazer parte de um povo que tinha uma maldição de ser escravo, apesar de ela fazer parte de um povo que tinha um orgulho, uma autossuficiência, uma independência, ela estava necessitada. Na verdade, aquele orgulho, aquela autossuficiência, aquela independência abriu uma porta para que ela tivesse uma desgraça na sua vida. A filha dela estava horrivelmente, diz ela, endemoniada. Ela sabia quem recorrer, porque ela conhecia Jesus. Quando ela chegou diante de Jesus, ela falou: Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela não era uma mulher que desconhecia, que não sabia da vida de Jesus, não sabia da promessa que Jesus viria como Salvador. Ela não era uma mulher que desconhecia. Possivelmente, todos que estão aqui já ouviram falar de Jesus. Possivelmente, todos que estão aqui conhecem a pessoa de Jesus, já ouviram falar, conhecem da obra, sabe que Jesus é eterno, sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus um dia se fez carne e habitou entre nós. Conhecem a obra dele aqui na terra, que fez muitos milagres, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e que ele está vivo, que hoje ele está exaltado acima de todo nome e que um dia voltará. Todos conhecem isso, amém ou não amém? Todos sabem sobre isso. Todos conhecem acerca da vida e da obra de Jesus. Aquela mulher, ela também conhecia a vida de Jesus. Ela conhecia a pessoa de Jesus. Tanto que ela se referiu, Jesus, filho de Davi. Ninguém chamava Jesus com essa referência, se não soubessem da promessa de que um dia seria enviado um Messias para salvar o mundo do pecado. Mas o que eu acho também interessante, trazendo para a nossa realidade, é que ela tinha uma necessidade e precisava do toque de Deus. Apesar dela conhecer acerca da pessoa de Jesus, ela precisava ter uma experiência com o poder de Deus, provar do toque do Senhor, provar do milagre de Deus na sua família, na sua casa. A filha endemoniada, para mim, é uma figura de uma necessidade que todos nós aqui podemos ter. Quantos aqui não precisam ser libertos de cadeia de vícios? Quantos aqui não possuem literalmente filhos que estão vivendo uma escravidão, estão verdadeiramente na mão do diabo, estão escravos do pecado, estão vivendo uma vida longe da vontade, dos sonhos de Deus? Talvez essa filha possa representar a tua necessidade. A tua necessidade pode ser um emprego. A tua necessidade pode ser dentro do teu emprego. A tua necessidade pode ser na tua saúde física, na tua saúde emocional. Quantos estão escravos da depressão, do medo, da ansiedade, como um dia eu ministrei aqui? Talvez essa filha possa representar áreas da nossa vida. Áreas da nossa vida que se encontram num quadro de derrota, um quadro de destruição, um quadro que nós olhamos e ficamos até desanimados. A tua necessidade pode ser no teu caráter. Tanto tempo lutando contra o mesmo pecado. Tanto tempo lutando para ser liberto, para se ver livre da impureza, para se ver livre da mentira, do engano, para se ver livre da avareza, da ostentação. Cada um sabe aqui qual é a sua necessidade. E o Senhor também sabe qual é a sua necessidade. Quantos aqui parecem estar até debaixo de uma maldição como essa mulher? Deus colocava claramente no meu coração que existem pessoas aqui que nadam, mas morrem, aquele discurso, morrem na praia. Tentam, se esforçam, mas parece que a sua vida tem um caminho de derrota, um caminho em que ela se encontra cativa muitas das vezes. Até conhecem Jesus,
mas falta experimentar da vida e do poder de Deus. Eu comecei falando que o Evangelho não consiste de palavras, somente de palavras, mas de poder para aqueles que creem. É importante nós olharmos o que Jesus fez aqui na vida dessa mulher. É fato que essa mulher estava necessitada. É fato que essa mulher estava angustiada. Mas a multiforme graça de Deus aqui traz um ensinamento para nós. A graça de Deus, ela se manifesta de maneira diversa, como nós vimos no testemunho de Eli e Mary. Aquele sofrimento, Deus ensinou algo. Se nós perguntarmos assim, o que vocês aprenderam com esse deserto? Eles falariam aqui mais 15 minutos, mais 20 minutos. O que Deus aperfeiçoou de fé, de dependência, de humilhação na vida deles. E ao olhar essa passagem, nós vemos que Jesus não usou um método muito convencional. Não seria mais simples Jesus tocar naquela mulher e expulsar o demônio? Ou liberar uma palavra, tua filha já está liberta agora. Assim como ele fez com o centurião, e liberou uma palavra, e a filha daquele centurião foi curada. Basta uma palavra. Mas por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não operou logo no primeiro filho de Eli e Mary? O que faleceu? Poderia ter curado, poderia ter operado ali, e eles já provarem do milagre. E o testemunho aqui seria outro. Do milagre, da cura do primeiro filho. Mas por que Deus não fez isso? Diz assim comigo, Deus tem seus meios. Amados, Deus não está interessado em somente curar a nossa vida, superficialmente. Às vezes é necessário passarmos por provas duríssimas, para que a libertação ocorra, para que sejamos aperfeiçoados em nosso caráter, para que a nossa fé seja avivada. E muitas das vezes, nós queremos algo, e Deus não dá aquilo que nós desejamos. Cote diz em seu livro, Avivamento do Odre Novo, acho interessante o que ele diz assim, a questão não é vencermos os demônios, os nossos inimigos. A questão é sermos vencidos por Deus. Deixar Deus agir. Deixar Deus operar. Deixar Deus ser soberano. Deixar Deus governar. Deixar Deus guiar. Deixar Deus curar, tocar e transformar a nossa vida. É deixar Ele conduzir. E quando ela chega diante de Jesus, ele vai além. Vai além de simplesmente liberar uma palavra. Porque Ele queria tocar em algo mais profundo no coração e no caráter dessa mulher cananeia. Olha o versículo 23. Ela chega no versículo 22 e diz que a filha dela está horrivelmente demoniada. E no versículo 23, olha o que Jesus faz. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagina aquela mulher se aproxima angustiada, necessitada de experimentar o poder de Deus, experimentar a ação de Deus, a ação do Senhor. E aqui diz que ele não lhe respondeu palavra alguma. Jesus ficou quieto. O silêncio de Deus não só provou a fé dela, mas o silêncio de Deus abriu um caminho para ela de humilhação, abriu para ela um caminho de dependência dele. Jesus queria saber até onde ela iria. Jesus queria saber qual era a motivação dela. Aqui foi uma estratégia que Jesus usou para tocar no âmago do coração dela, na essência da vida dela. Possivelmente você pode olhar para a tua vida, para o teu problema, para a tua angústia, para as cadeias que estão ao teu redor, para as enfermidades que precisam ser vencidas, para as dificuldades que você tem passado, o deserto que você tem passado. Talvez você se sinta desprezado e abandonado, como essa mulher poderia ter se sentido, com o silêncio de Deus. O silêncio didático de Jesus aqui, para gerar uma dependência nela, para gerar
um quebrantamento nela. Quantas vezes a gente passa por circunstâncias, eu creio que não somente eu, em que a gente olha ao redor e fala, cadê Deus? Parece que estamos desamparados, parece que estamos até abandonados. A nossa alma se sente assim, mas é aquele silêncio de Deus. Eu comecei dizendo que Deus ele trabalha em favor dos seus filhos, até enquanto eles dormem. O silêncio de Deus é um silêncio didático, para te ensinar a depender dEle, para ativar a tua fé, para despertar a tua fé, para que você possa descobrir qual é a tua esperança. A atitude de Jesus já aparentava aqui um desprezo, tanto que os discípulos ficaram desconcertados. Bota aí o versículo 23 de novo. Os discípulos ficaram desconcertados. Jesus fica quieto e os discípulos, versículo 23, e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mestre, pelo amor de Deus, manda ela embora então. Já que o Senhor não vai fazer nada, manda ela embora. Mas já está uma situação complicada. Ela clamando e o Senhor em silêncio. Só que Jesus ele dá uma outra resposta, versículo 24. Acompanhem comigo. Jesus aqui ele começa a tocar na raiz dessa mulher. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus quis dizer aqui em outras palavras, eu não vou atendê-la. Ela não é minha prioridade. Ela é cirofenícia. Ela é uma mulher cananeia. A minha prioridade é atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui parece um certo desprezo, uma certa rejeição a essa mulher. Aqui começa o processo de tratamento do caráter dessa mulher. Deus foi tocar na altivez dela, na origem dela, a origem grega, cirofenícia, o berço da civilização, o símbolo do orgulho intelectual, alguém que possivelmente era rica. Eu creio que essa mulher era culta, ela era rica, mas também creio que ela tinha orgulho dentro do seu coração. Também creio que ela tinha independência, uma autossuficiência natural pela sua história, pela sua origem, de onde ela veio. Amados, cada um de nós aqui possui uma história de vida. Cada um de nós aqui possui uma bagagem. E aquilo que Deus faz na vida do teu irmão, aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa, não necessariamente Ele vai fazer da mesma forma com você. Por isso que eu declarei que é a multiforme graça de Deus. Tem pessoas que oram, uma semana já teve a resposta. Aí chega para você, caramba, lembra aquele alvo que eu coloquei diante de Deus, que eu pedi para você orar? O Senhor já respondeu. Aí você fala, caramba, eu estou há 2 anos esperando o mesmo alvo a ser concretizado. E nada. Amados, o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Mas da mesma forma que Ele faz na minha vida, não necessariamente Ele vai fazer da mesma forma na tua vida. Quantos me compreendem? Amém ou não amém? Deus, Ele trabalha em favor dos seus, na sua multiforme graça. Da maneira como Ele quer, da maneira como Ele quer agir, como Ele quer operar. E Jesus operou de uma forma diferenciada na vida desta mulher. Quando Jesus ele fala, eu vim para as ovelhas de Israel, eu não vou atendê-la agora. Jesus toca na raiz do orgulho dela. Jesus começa a tratar com o caráter dela. Eu disse que Jesus estava mais interessado na libertação, na transformação dela, do que simplesmente expelir o demônio da filha dela. Jesus queria tocar profundamente no coração dessa mulher. Agora ele começa a convidar. Quando ele toma essa atitude, ele começa a convidar, vem, se você quiser prosseguir, percorra o caminho de humilhação. Percorra o caminho de quebrantamento. E ela não desistiu. A Bíblia fala que ela adorou. Ela o chamou de Senhor.
E é interessante também no versículo 26. Logo após ela ter adorado e ter clamado, socorre-me, Jesus responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É forte isso aqui, né? Jesus está chamando ela de cachorrinho. Jesus está chamando ela de cão, de cachorrinho. Eu acho interessante também isso aqui, porque Deus está tocando agora na raiz de maldição que havia sobre ela, da descendência de Canaã, que seria escravo. Ela tinha uma identidade, uma maldição sobre ela, que ela seria escrava, que ela seria serva dos seus descendentes. E Jesus, ele toca aqui, rebaixa ela num nível menor, tocando na identidade dela. Aqui ele abre a oportunidade dela mergulhar na graça. Ele abre a porta da graça. Muitos podem encarar isso aqui como uma ofensa, Jesus ofendendo ela, mas na verdade Jesus está quebrando a maldição que havia sobre ela. Você que é da descendência de Canaã, é um cachorrinho, é servo, é escravo. Eu não posso te dar esse pão. Não é justo, não é bom tirar o pão dos filhos de Israel e entregar para você. Deus, ele resiste soberbos, mas concede graça aos humildes. E essa mulher, ela insiste. No versículo 27, contudo, diz assim comigo, contudo, apesar dessa fala de Jesus, ela replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante desse tratamento de Jesus, diante dessa angústia que ela estava passando, qual é a postura que essa mulher tomou? A Bíblia fala no versículo 25, que ela adorou, que ela reconheceu, o chamou de Senhor. Ela não questionou a soberania de Deus, ela não questionou o tratamento de Deus. Merinha falou sobre isso, que o tempo todo ela confiou no Senhor. Nós podemos não entender os métodos de Deus, nós podemos não entender como Deus age, mas nós precisamos confiar na sua intenção. Nós precisamos entender que Deus, ele quer o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, age o que houver, custe o que custar, tudo o que acontecer na tua vida vai servir para cooperar contigo. Essa mulher, ela não questionou, ela não se sentiu injustiçada. Ela poderia ter se sentido: Jesus está me rejeitando, não está me atendendo na minha necessidade. Mas ela não agiu de justiça própria, ela perseverou, se humilhou dizendo: socorre-me, mesmo diante do tratamento de Jesus, a comparando a um cachorrinho, por conta da sua descendência de Canaã. Ela não se importou, não se ofendeu, não se rebelou, se humilhou ainda mais, se quebrantou ainda mais, e o seu orgulho deu o último suspiro. O seu orgulho foi extirpado do seu coração, a soberba caiu por terra. Como diz Scott, o demônio ficou endemoniado. Nessa hora, o demônio não tinha mais o que fazer, o diabo não tinha mais o que tocar. Toda a cadeia, opressão, trama do diabo foram desfeitas. E ela alcançou aquilo que ela tanto desejava. Aqui ela decretou Jesus não só como seu Salvador, que ela já conhecia Jesus como Salvador, mas ela decretou Ele como seu dono, seu amo, seu Senhor, entregando totalmente sua vida, sua família nas mãos dEle. Olha o que diz no versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou
sã, curada, liberta, transformada. Em Marcos 7,29, eu acho interessante que diz a mesma passagem, mas o versículo está diferente. Então lhe disse Jesus, por causa desta palavra, dessa sua postura, dessa sua palavra de humilhação, de quebrantamento, podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Quantos querem ser felizes aqui? Você pode levantar sua mão? Quantos querem ser felizes? Quantos querem ser realmente bem-aventurados? Querem provar dia após dia do poder de Deus? Querem provar do milagre? A gente já sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se eu não me engano, o Dário começou falando sobre isso na reunião. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Eu não estou colocando em xeque o poder de Deus. O que eu estou aqui colocando diante de vocês, diante de mim também, né? Porque Deus falou isso comigo, para a minha vida. Qual é a nossa postura de dependência, de autossuficiência, de altivez ou de quebrantamento? Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, queridos. Jesus pode ter sido enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus pode ter declarado que não era justo, não era bom tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Mas ele viu um coração contrito, ele viu um coração quebrantado, um coração humilde. E o reino de Deus se manifestou na vida daquela mulher. Mateus 5 declara, bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu perguntei, quantos querem ser felizes? Todos levantaram suas mãos. Quantos querem ser bem-aventurados, felizes? Há uma bem-aventurança, há uma felicidade para aqueles que são humildes de espírito, porque o reino de Deus é manifesto na sua plenitude para essas pessoas. Muitos querem ser felizes, mas não querem se submeter ao tratamento de Deus. Não querem declarar, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero depender da Tua graça. Eu quero depender do Teu favor. Em Mateus 5 também declara, bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão a terra, conquistarão. Aqui fala de humildade e fala de mansidão. Não é à toa que Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é a chave que nos faz viver o reino de Deus na sua plenitude. A mansidão, ser conduzido, aceitar o tratamento de Deus, é a chave que nos leva a herdar a terra, conquistar em Deus. Quantos querem viver o reino de Deus na sua plenitude? Quantos querem herdar a terra? Eu falei de áreas, talvez da sua vida, em que você vê derrota, que você ainda não alcançou vitória nessa área. Você sabe qual é a área da tua vida. Mas será que você tem sido humilde? Será que você tem sido manso? Deixando Deus conduzir da forma dEle. Não da tua forma, mas da forma dEle. Confiando totalmente e inteiramente nas suas intenções, nos seus sonhos, nos seus planos, nos planos dEle, nos caminhos dEle. Os caminhos do Senhor são mais perfeitos que os nossos. Seus sonhos são maiores que os nossos, diz a palavra. A sua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro da tua vida nessa hora. Você tem experimentado do poder de Deus na tua vida? Eu tenho conversado com algumas pessoas que são mais próximas. Amado, Deus quer nos levar a buscar não somente o Senhor, o seu caráter, a sua santidade, mas a Bíblia diz, buscai o Senhor e o seu poder continuamente. Quantos têm experimentado o poder de Deus na tua vida? Do milagre do Senhor,
do toque de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora.